Maravilha, meu povo. Estamos aí nos conectando esse mês com uma intensidade um pouco maior. Esse mês nós estamos para mais um capítulo, mais um episódio da nossa saga aí do Santos Transporte, podcast do Santos. Falamos semana passada. Você lembra, Chad, que falamos semana passada? E essa tal felicidade? Semana passada nós falamos um tema fantástico. E essa tal felicidade, o que significa felicidade. Compomos a mesa hoje com um tema de uma relevância muito grande também. Iremos falar sobre a relevância da amizade. Amizade e felicidade tem tudo a ver. Nós estamos aqui, nada menos, nada mais do que o Léo Dutra. Todo mundo já conhece no Brasil, no estado de Minas Gerais. O Léo representa aí a segurança pública, o estado de Minas, também é um empresário de ponta com vários business. Tem uma galera aí que já conhece ele fora, porque ele também me apoia, é sócio aí do Santos Transporte, né? Faz parte dessa caminhada e jornada nossa. A Chaya, a galera também já conheceu, já conhece. Ela não gosta que fala muito, porque senão o pessoal vai achar que ela tem uma idade maior do que ela tem. Mas a gente já caminha. Pode falar a idade, não tem problema, não. Porque a Chaya é resolvida, né, Léo? Com certeza. Chaya é resolvida. A Chaya aí hoje, neuropsicopedagoga e uma menina que tem aí abençoado muitas vidas juntamente com seu marido, o engenheiro Gotardo. E o que eu acho muito interessante, voltando ao capítulo anterior da amizade, que a vida nos traz as pessoas, tem momentos que a vida leva, tem momentos que a vida traz, né? Chaya, a gente ficou um tempo aí na jornada da vida sem se encontrar, às vezes falando à distância, às vezes nos encontrando nos eventos, e hoje nós estamos aqui nesse empreendimento, esse empreendimento que nos dá muito mais do que a gente investe. Nos traz pessoas, nos traz conhecimento, nos leva geograficamente bem longe, nos leva a lugares que a gente nem pensou em estar, mas eu não vou ser prolixo. Nós vamos falar nessa data sobre o que, Léo? Sobre amizade. Sobre a amizade. Nós vamos falar da relevância da amizade. Sim. Nós temos aqui uma cadeira hoje vazia e tem tudo a ver com amizade, né? O nosso psicólogo, não psicólogo só do empreendimento do Santos Transporte, do podcast do Santos, mas um dos maiores psicanalistas hoje do Brasil e do estado de Minas Gerais. Paulo Meira. Paulo Meira está ali fazendo um velório de um dos nossos amigos e de amigo íntimo dele, Pastor Cássio, que deixou este plano no decorrer da noite. O Paulo acompanhou todo esse processo, amigo dele de muitos anos, de muita jornada. Pastor Cássio também, que representou o estado de Minas Gerais nas forças de segurança, uma passagem pelo Corpo de Bombeiro, pela Polícia Militar, uma pessoa que aprendemos a amar, fez parte de um período da minha jornada também, o qual aí eu defendi e defendo não só as forças de segurança, mas também a bandeira sacerdotal. Ele teve comigo como mentor num exame teológico, numa bancada. Naquela época ele queria me dar pau porque eu era muito novo. Cheguei no período de exame, Léo, dando um cavalinho de pau, num dos primeiros casos que eu tive, um tipo. E é muito bom porque amizade é isso, né? Ontem uma menina me chamou no inbox, uma amiga, falo menina, mas ela tem mais de 50 anos, é uma amiga, mandou um beijo para ela, Juliana, enfermeira Juliana, amiga, e ela é minha madrinha também, né? A mãe da Paula, da doutora Paula, e ela mandou uma mensagem sobre o tema que nós vamos discorrer aqui. Ela mandou uma mensagem muito forte para mim. Ela disse que a amizade nem sempre é revelada pelas fotos, mas a amizade, a verdadeira amizade, ela está no contexto das memórias que são criadas. Quando eu trago aqui a referência, né, da nossa perda aí do nosso amigo, do pastor Cássio, e o nosso psicanalista, o nosso analista se encontra lá, ele se encontra com desejo de estar aqui e ao mesmo tempo sofre lá nesse período de luto da família. Quantas memórias foram criadas ali? E no inbox, a minha madrinha manda essa mensagem. Ela trouxe uma mensagem para mim, ela fala assim, a gente não tira muita foto, porque hoje o negócio é a imagem que é criada. Mas aí a minha madrinha, que eu mando um beijo no coração dela, provavelmente está nos assistindo, ela disse uma coisa muito forte, ela disse, as verdadeiras amizades se percebem na construção das memórias. Fantástico. São a construção das memórias que revelam a nossa amizade. Mas senão eu vou continuar falando aqui o dia inteiro, nós queremos sair. O que você pensa disso, Léo? O que é amizade para você?
Amizade é uma construção, né? As pessoas, elas precisam, no caso, se aproximarem uma das outras, a princípio sem intenção, Sim, né? Porque hoje em dia está todo mundo interessado, sim, e se envolvendo por interesse, né? Ah, sim, fulano de tal tem aquilo ali, me interessa. sim, Então a gente precisa de criar um laço, né? Então, sim, como que cria um laço? Você aproxima da pessoa e vê as afinidades. Através das afinidades, você começa a se relacionar com a pessoa. sim, Dessa amizade, dessa afinidade, aí pode ser uma possível prestação de serviço de ambas as partes, sim, né? No caso, para você poder fidelizar uma amizade, eu acredito que à medida que você vai tendo contato com a pessoa, você vai tendo a oportunidade, né, de conhecer a vida da pessoa, as coisas que a pessoa já passou. Então, no caso, por exemplo, vamos colocar o nosso caso, sim, como que a gente criou essa amizade? Então, nós criamos amizade foi num curso de preparatório, aonde eu me lembro que do nada eu estava sem carro, você ofereceu para mim e falou assim: "Aqui ó, onde que você mora?" E era totalmente distante, assim: "Não, pode deixar que eu te levo embora". Na época eu estava sem carro, né, eu falei assim: "Ó, que isso, como assim, né?" E aquilo ali me chamou a atenção, eu falei assim: tudo bem, eu aceito. E aí foi através daquela construção, onde você me ofereceu a carona, dali eu pude conhecer um pouco de você, sim. eh, você precisava de auxílio na área que eu era bom, matemática, Você é bom ainda, eu né? sou bom, né, em matemática, e aí a gente pôde trocar Trocar, claro. aquelas as informações, as afinidades, e foi através disso que a gente foi construindo uma amizade, né. Quanto tempo já tem esse relacionamento aí, Léo? Vixe. O Ah, relacionamento aí tá longo. eu acredito que tem mais de 7 anos. É, já beira aí uns 10 anos. É, Enquanto o Léo falava aqui, meus queridos, Chaia, Léo e o povo que nos assiste, o povo nos assiste, graças a Deus, no Brasil e fora do Brasil, e a gente tem recebido várias mensagens. Vou voltar no que o Léo disse aqui, mas trouxe a minha memória aqui agora aqui um detalhe que eu coloquei no nosso roteiro, falando sobre amizade. Já vamos voltar lá nesse período de amizade, Léo. Uma amiga do transporte mandou para mim no privado ontem, quando ela viu o tema que nós iríamos falar, né, a relevância da amizade para o próximo nível. Ela disse assim, ela também é uma analista, ela é psicóloga, mas também trabalha no transporte. E ela disse assim, Chay, eu tô há 4 dias de cama porque eu me relacionei errado. Enquanto o Léo falava aqui nessa mesa, essa mesa que é uma mesa de reflexão, essa mesa que é uma mesa de ensino, que essa mesa que também é um local que, além de dar voz aos nossos amigos e ao nosso público, também traz conhecimento, eu pensava nela enquanto o Léo dizia, e eu tenho procurado aprender nessa mesa, e nós vamos ter que tocar nesses assuntos, né, Chay? A diferença de amizade para o network. Porque a galera tem confundido muito o que de fato, como o Léo bem colocou, que a amizade se constrói, é uma jornada, né, Chay? Eu poderia dizer que Sim. é uma jornada, e essa jornada ela não é feita da noite para o dia. A gente é fruto, né? A gente pegou o início dessa nova geração, a gente não é dessa geração atual, mas a gente é fruto do início dessa geração atual, que o termo que a gente usava, né? Então, ficando um pouquinho já mais experiente com o termo que a gente usava, que o povo estava um fast food, ou então micro-ondas. Você coloca ali a comida, menos de 30 segundos você já quer comer. E a amizade é algo construído paulativamente. E as pessoas querem ter resultado de uma árvore. Daqui a pouco nós vamos falar. A Chay mandou uma mensagem para mim no grupo e eu mandei essa mensagem para os amigos, que eu amei 2 mensagens que ela mandou essa semana. Amizade é uma árvore, né, Chay? Amizade é uma árvore que ela é construída. Como se constrói? Primeira coisa é plantar a semente, é o que o Léo disse, né? E geralmente quem lança a semente nunca tem a intenção e nem percebe o tamanho que essa árvore vai chegar, nem mensura os frutos e costuma ele nem ver os frutos e os filhos, os amigos, outras pessoas que vão colher desse fruto da amizade. isso aí é tão profundo, porque, por exemplo,
às vezes a gente não está acostumado, né, Sim, com as pessoas se doando, né? verdade. Então vamos colocar ali, como que gerou essa amizade? Às vezes nós estamos abertos para poder Sim, oferecer amizade, sim, mas aí a gente às vezes se magoa tanto porque você oferece verdade. amizade e as pessoas elas não têm o mesmo retorno, que quando você se depara com uma Sim, pessoa que ela quer doar aquela amizade incondicional, essa é a palavra, né? Então sim, você vai se relacionar com uma pessoa para poder cativar uma amizade incondicional. Então sim. aquilo me assustou, sabe? Quando o Santos mora lá na Pampulha, e aí eu morava na época no Jaqueline, ele saiu Jaqueline. do Jaqueline para poder me levar. Falei assim: esse cara aqui é diferente, né? Então aí te dá prazer de, na oportunidade, você poder trocar. É porque Sim, tem que ser uma via, né? A gente não sim, pode só vem a nós e nada de vosso reino. sim. Então, a amizade é assim: um dia eu vou te ligar, outro dia você vai me ligar, um dia eu vou te mandar mensagem, outro dia você vai me mandar, porque senão fica uma coisa muito cansativa só a gente fazendo a parte da gente. E tem um amplo significado e variações de conceito de Sim. amizade, que às vezes se também for a ferro Não, e a claro, fogo, vai lá. você relaciona com ninguém, Sim. Verdade. né? Fala já. Vamos Já lá, né? fica tímida não. Na verdade, timidez aqui não, Não né? tem esse problema. Sem problema algum. Na verdade, quero agradecer, né? Mais uma oportunidade de estar aqui. Eu acredito que há vínculos que são necessários. Sim, E pegando o gancho de vocês, assim, eu estou aqui, né? Hoje, por conta de amizade, né? sim, Não network. Eu conheço, né? claro. Estou conhecendo o Leandro hoje. Eu O acredito que Léo, daqui sim, pode sair uma amizade uma muito amizade. grande. Sim, Mas amizade é relacionamento. E eu acredito, né, que amizade também é intencional, Sim, mesmo sendo inconsciente. sim, Eu acredito, por mais, igual você isso é colocou, né? forte, hein? Amizade intencional. Eu acredito que tudo na vida é É intencional. intencional, A gente não faz nada sem sem intenção. intenção. E quando a gente coloca a nossa motivação, aí a intenção fica muito maior. Às vezes é inconsciente, a amizade é inconsciente, né? sim. Porque você vai gerar um contato, igual, né? Claro, Para muitos é Santos, para mim é o Iraci. claro, claro, claro. O Iraci, ele gosta de falar da minha idade. Eu tenho quarentão, ele também Sim. tá nessa faixa aí, viu, 42, gente? hein? Eu tô Viu, né? 42. Bom, eu estava fazendo os cálculos da semana passada que eu estive aqui com essa equipe maravilhosa. Não tem só 20 anos, não tem só 15 anos, nós temos 25 anos de amizade. Isso é muita coisa. Aí vocês fazem um cálculo aí, É sabe? é uma vida, né, Léo? Sim, A Isso é gente uma era vida, né? adolescente quando fizemos amizade, né? Começou tudo na Sim, igreja, naquela amizade, aquela farra de adolescentes, e foi crescendo. E o sim, que eu percebo é que a amizade tem história. A amizade tem. E quando eu falo de intenção, de intencional, não é. é- tem as duas partes. Ele, por ser uma pessoa bacana, eu também faço isso. Quando eu dou carona, minha carona sim. é intencional. Eu deixo a pessoa até na porta da casa dela. Verdade. Nesse momento, eu tenho certeza que não gerou na cabeça dele, vou fazer amizade. Não, eu vou Não. ter um contato. E aí você viu nele algo diferente. E aí ele sim, falou, opa, esse aí eu quero me relacionar. Porque amizade vem de relacionamento. E é uma sim, constância. Quando a gente está, né, na fase da adolescência, a Sim, imaturidade, a gente se frustra muito com a sim, amizade, né? Porque a gente conhece muitas pessoas e a gente percebe que tem pessoas que é do nosso ciclo, né? De amizade, tem os mesmos gostos, as mesmas vontades, tem pessoas que não, né? Que não encaixam. Mas sim. antigamente, eu tinha muita mania. Quando eu era menina, eu olhava e falava assim, não fui com a cara daquela pessoa. E aí, quando eu me fazia o dava pré-julgamento, né? pré-julgamento. E aí, quando eu me dava a oportunidade, eu falei assim, opa, essa pessoa é fantástica. Eu tenho uma amiga que é da fase de escola, né, de muitos anos, a Andresa, ó, beijo, ela tá lá em São Paulo. Que maravilha. Ela foi uma pessoa de pré-julgamento, ela lembra disso e eu conto isso para ela com muita graça, assim. Que nós crescemos assim, eu olhava para ela e falava assim, gente, que menina que tem uma cara, todo dia chega rindo, sorrindo, né, dentro da escola. E aí, quando eu me dei a oportunidade de conhecê-la,
Hoje se vai aí 30 anos de amizade. Por quê? Porque foi a oportunidade. Eu dei a oportunidade de conhecê-la. E gerou. Ela está longe, está afastada, mas o amor e o sentimento continuam o mesmo. E o legal disso é essas amizades que a gente constrói, que por mais que esteja distante, igual o Iracy está falando aí, né? Que ficamos um tempo sem ter contato, né? Nossas crianças cresceram, mas assim, a amizade, o amor. O amor, o respeito, a admiração. Exatamente. Que amizade é isso, né, Léo? Né, Chay? Sim. Amizade é esse amor, respeito, não tem nada a ver com questão geográfica. Hoje, às vezes a galera fala assim, pô, por que você fala tanto da galera que tá fora, né? Tem amigos nos Estados Unidos que hoje, devido à tecnologia, que beneficia e às vezes não beneficia, elas nos aproximam. Tem pessoas que a vida nos afasta 10, 5 anos e lá na frente a vida nos aproxima. Sim, pegando o gancho da Chay e o gancho do Léo, duas coisas que eu acho muito interessante. A intenção é amar e servir. Quando a gente ama e a gente serve, eu percebo que mesmo não tendo a intenção de receber, a gente recebe. É verdade. Até porque a vida, né, como os bons poetas da música diz, a vida é roda gigante. Um momento você está lá em cima no topo, no outro momento, infelizmente, pode acontecer da gente estar cá embaixo. E aí, quem está em cima precisa sempre de alguém. Depois nós vamos falar de network, não tem nada a ver com isso. E quando se constrói relações e você está lá em cima, você precisa de pessoas de confiança. E você vai aonde? Aonde que a gente vai? A gente vai no celeiro da amizade. É verdade. E entendendo, eu queria deixar uma deixa muito interessante. Eu tenho refletido muito, até para nós batermos esse papo aqui, de fato, a relevância da amizade para o próximo nível, a gente começa a entender quem são os nossos amigos, é quando eles têm sucesso, indiferente de qual sucesso seja, do cara ser presidente da multinacional, ser dono da multinacional, ou o indivíduo trocou a bicicleta, o cara é doido com a bicicleta, tem bicicleta até de 30 mil, ele troca a bicicleta, e quando esse cara vai falar para nós, ou então a mulher que coloca o seio, né, que era o sonho dela de colocar o seio, ou de colocar um botox na boca, ou até o homem, que o homem hoje também tá fazendo cirurgia, né? Tá, colocando os cabelos? Colocando cabelo, aí o cara coloca o cabelo e o cara vem para compartilhar com a gente e a gente não estar feliz por causa do sucesso dele. Sim. Então aí é um momento de repensar a intenção verdadeira dessa amizade. E também, pegando o gancho que o Léo disse, bem colocado, muito bem colocado também, por que que às vezes, hoje eu não me frustro mais, eu gosto de usar esse termo, eu não me frustro mais com as pessoas, porque eu não crio expectativa no outro. Eu revelo a minha essência. Lógico que eu falho, que eu erro, eu dou o que eu tenho. Algumas pessoas, eu gosto do exemplo do caminhão de lixo, entendeu? Com todo respeito aos coletores, pessoas maravilhosas, mas o serviço, né, de coleta na rua, aquele caminhão, ele é específico para fazer a coleta. Então, existem pessoas que eles só vão coletar lixo, infelizmente, usando aqui uma analogia. Tem pessoas que ele optou em se tornar o caminhão de lixo. Então, ele atrai essa energia negativa. E quem atrai energia negativa, ele passa a energia negativa, né, gente? Então, cada um vai dar o que tem. É porque aí o que acontece? O maior problema que acontece é sair conectando com todo mundo, sem filtrar. É claro que você vai se relacionar com várias pessoas e, de acordo com a sua afinidade, você vai peneirar. Sim. Mas existem aquelas pessoas que viram jogo, que é o caso que ela comentou. Sim. Ela já bateu o olho na pessoa e já falou assim, ó, eu não fui com a cara daquela pessoa. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que vira o jogo. Sim. Então, a pessoa, a princípio, tem essa mesma impressão, e aí, quando começa a relacionar, fala assim, não, mas aquele cara ali ele é bacana, ele tem umas ideias boas. É dar oportunidade, sabe, Léo? Eu vejo se permitir, né? Se permitir e dar oportunidade, porque eu acredito que todo mundo tem a sua essência, né? É claro que cada um, a gente acaba tendo afinidade com pessoas que são mais parecidas com os nossos gostos, nossas vontades. Eu tenho né, nessa caminhada aí, eu aprendi que nós somos a gente é parecido com as 5 pessoas que a gente mais anda. Sim. Aí a média, né? Aí eu fico me perguntando, quem são as pessoas que eu tenho andado? Sim. E se a gente vai caminhando com pessoas amargas, pessoas que reclamam, pessoas que não vê nada de positivo, isso é uma tendência de você também se poluir com o que você está caminhando, né? Então, assim, subir de nível, né, nessas amizades, é a gente ver em qual patamar que eu tô, em qual eu quero estar, né? E a gente vê
Não é desfazer de ninguém Sim, e nem pisar em ninguém. Mas a gente vai ver que, com o passar do tempo, as nossas amizades mudam. Por quê? Porque também os nossos interesses mudam. mudam, É né? porque, é porque, na verdade, a gente ouve muito isso há muito tempo, né? E aí, o que que acontece? Será que realmente a gente é a média das 5 pessoas? Ou a nossa qualificação e o nosso interesse de interagir são das 5 pessoas que a gente interage? Então, o que que a gente precisa de fazer? Para a gente poder mudar e passar para o próximo nível, a gente tem que começar, primeiro, se permitir se conectar com novas pessoas, Sim, começar a frequentar novos Ambiente ambientes. sim, fantástico. Então, assim, outro dia eu fui convidado para ir na casa de um amigo da minha afilhada. sim, E aí, o que que aconteceu? Chegou lá, o rapaz ele gostava de jogar peteca, era uma coisa que eu gostava. sim. Foi aonde ele me convidou, nem o conheci, a gente estava lá num churrasco, e aí ele falou assim: "Ó, você gosta de jogar peteca? Vou te convidar para jogar peteca". E aí a mãe da minha afilhada Sim, virou e falou assim: "Nossa, eu estou recusando há um tempo esse convite aqui". Eu falei assim: "Olha que bacana, sim. você está recusando um convite há bastante tempo, tá tendo oportunidade de se conectar com novas pessoas, porque chegou lá na Tá casa, perdendo, né? era o pai e tinha Sim, mais filhos. E assim, ao conectar com novas pessoas, você começa a frequentar novos ambientes. sim. Frequentando novos ambientes, a sua mente começa a expandir, seu caminho começa a Mudar. mudar. Onde ele já fez até convite de virada de E ano, você um começa a exemplo, ter uma né? percepção, um olhar diferente para muita coisa, né? Sim. Às vezes você estava numa caixinha, e aí do nada você sai da caixinha e fala: olha, existe, né? É aquele freio, né? De burro que a E, gente assim, olha, e opa, tem assim, mais coisa a para ver. intenção principal não pode ser aquela intenção de, eu Util- vou tirar vantagem de uma amizade. Ah, Não sim, é, é Não incondicional, é verdade. utilidade, né? Não é utilitário, né? Não é justamente. utilitário. Então, por exemplo, você quer se conectar com pessoas do outro nível. Não, mas o que que as pessoas do outro nível fazem? As pessoas do outro nível estão frequentando, por exemplo, um kart. As pessoas do outro nível, elas estão frequentando uma quadra de tênis. Você joga tênis, né? Sim. Elas estão jogando futebol numa quadra. Você joga futebol para se conectar com várias outras pessoas? Eu penso, dentro da fala do Léo, ele está totalmente certo, que o fluxo, né? A gente começa a entender isso. Eu gosto dessas analogias, né? O rio vai desaguar no mar. Se nós estamos na corrente certa, a gente não vai precisar nem procurar. Eu gosto dessa fala também, né? Mas hoje eu tenho amadurecido, eu estou aprendendo a entender se eu estou no lugar certo, com o conhecimento certo, na hora certa, chegar lá vai ser uma coisa muito simples. Agora, quando o Léo falava, eu lembrava de. Vou citar também, que é um amigo, né? Tem um amigo, ele não gosta de colocar a cara dele, mas ele também faz parte do meu ecossistema. Hoje é assessor parlamentar, teve na Polícia Civil muitos anos, está terminando a graduação em Direito, um cara de uma inteligência muito grande, e a gente já caminha junto há muitos anos. Eu me lembro quando eu comecei a caminhar com ele, na minha primeira graduação, que era teologia, bacharel em teologia. Nós começamos esse curso junto e eu me lembro do Iron dizendo para mim assim, ele me passava uma demanda, como é sistemático, né? Ele veio do Exército, das forças do Exército e força especializada para depois para a polícia. Então, um cara extremamente criterioso, que não tinha nada a ver comigo. Menino, criado na favela, muitos filhos, criado solto, e um cara totalmente diferente de mim. Mas eu tenho entendido que se conectar e até entender que na diferença do outro eu cresço. Uns eu ensino e outros me ensinam. E eu tenho que estar aberto a crescer com o diferente. Mas para não ser prolixo pegando o gancho do Léo, o que eu achava interessante, que o Iron sempre dizia para mim, se eu estou te passando uma demanda, tinha horas assim que eu pensava assim, pô, será que ele está me vendo como empregado? E a amizade. Eu estou te passando uma demanda aqui, e essa demanda aqui não vai te gerar retorno, não vai te gerar nada, não. E às vezes, não estou dizendo que era o caso dele, muitas pessoas estão até nos testando. Quantas vezes ele passavam coisas para mim e eu realizava e eu aprendia muito realizando aquilo. E hoje eu vejo uma coisa muito interessante e fico feliz, né? Quando eu fui para a minha primeira legalização da minha primeira MEI, e a gente já está mudando para outros empreendimentos, o Iron estava tomando conta da parte burocrática toda, e um dia eu parei e pensei, no passado eu fazia coisas para ele
Ele passava demanda e hoje eu passo a demanda para ele não quer nada. Então, assim, é o ciclo natural da vida. É aquela questão, quando você tem o desejo de ser amigo e você se une, as coisas começam a acontecer, Léo. As coisas elas começam a acontecer. O grande problema é que hoje a gente, isso é uma fala minha, tá? Eu não estou falando aqui de certo ou errado. A gente está aqui num diálogo, batendo um papo, Sim. trazendo reflexão para aqueles que também nos assistem refletir, porque hoje na internet, né, eu costumo dizer que a internet, essa teia que é a web, que é o YouTube, é uma terra sem lei. Então se vê de tudo, se assiste de tudo, se fala de tudo. E isso também é bom, eu não estou dizendo que seja negativo, é gente que tem que ter o crivo da seleção. Mas quando a gente traz aqui, daqui a pouco a gente vai delimitar, né? Quando a gente for entrar no que é o acolhimento da amizade, a gente começa a entender que, peraí, eu sirvo e lá na frente eu vou ser servido. Isso é muito natural. E o mais legal, Iraci, que não é, às vezes, a gente. A lei do retorno é muito forte. Muito forte. Só que às vezes a lei do retorno não vem da pessoa que você serviu. Muito bom. Às vezes uma vem do observação outro. do outro. Porque eu Muito bom. vou pegar lá o gancho da carona, Sim. né? Sim. Às vezes, Muito bom. isso aí, nesse Daniel. vínculo aí de vocês, pode sair um vínculo daqui também de amizade. Sim. Né? Eu acho que é o que você Vai falou lá puxando, no é uma começo. ramificação, né? Isso. Primeiro começa um network, realmente, começa Sim. um contato. Aí você vira e fala, opa, a pessoa ali é parecida comigo, tem os mesmos pensamentos, dá pra gente pensar em construir algumas coisas juntos. Eu tô falando isso olhando pro lado profissional Sim. e tal. Só que aí você começa a dar oportunidade de conhecer a pessoa melhor, né? Aí você sai desse profissional e começa a ir pro pessoal mesmo. E aí começa... Sim. Aí vai para... vamos almoçar hoje lá em casa? Aí conhece a família. Sim. E aí desse relacionamento vai se construindo Sim. aí uma grande amizade. É porque a gente precisa, né? Disso. Isso aí faz parte, Faz. né? Da gente, o ser humano, né? Precisa de interagir um com o outro. Eu pesquisei, tava tentando lembrar aqui, puxei na memória aqui, tava Sim. pesquisando aqui, foi um filme, Quilômetros de Distância, Sim. chama Milhas de Distância, é um novo filme da Amazon Prime, é um Sim. latino, é o latino que foi pra NASA. Interessante que ele estava tentando entrar para a NASA já tinha 30 anos. Mas Uma jornada longa. a história fala de como ele conseguiu se conectar com o pessoal da NASA. E foi muito interessante, que foi através de processo de humildade, onde ele trabalhava em lavouras, plantação, para colher milho. E aí uma professora viu a inteligência dele, incentivou a família a dar atenção não à lavoura, mas ao estudo dele. Ele na lavoura tinha humildade, onde ele passava para ir para a lavoura, viu a mulher da vida dele, Sim. interagiu com ela, e estando com ela, ele tentando, até que um dia ela teve a cabeça para poder pensar assim, aqui, você está tentando há tanto tempo, as outras pessoas que passaram, o que elas estão fazendo de diferente? E ela percebeu que ele, por mais que ele tinha qualificação para poder estar lá, em relação às outras pessoas, Sim. faltava algumas coisas. Então, por isso que às vezes até a gente comentou que a Sim. gente às vezes não é a média das 5 pessoas que a gente anda. A gente precisa se qualificar para poder estar aonde a gente quer chegar. Claro. E aí foi aonde que ele percebeu. Aí ela começou a fazer avaliações, ó. O primeiro candidato que foi chamado e você não foi, ele tinha tanto tempo de natação, o outro ele tinha tanto tempo de voo, aí ele começou a se qualificar. Aí nessa qualificação, depois que ele se qualificou de Sim. tudo, a mulher dele virou e falou assim, aqui, você tá tomando pau, você tá qualificado igual todo mundo, vamos fazer uma coisa diferente? Você tá mandando por carta, que tal você ir lá presencial? Aí ele foi presencial. Quando ele chegou lá Conectou, né? e entregou a carta pro diretor lá da NASA, Foi visto, né? que Olho foi no olho. visto, que fez a apresentação dele, o diretor virou para ele e falou assim, eu sei que tem tantas vezes que você está tentando entrar, mas e agora? O que é de diferente? Depois de tantas tentativas, o que você tem de diferente?
Então, assim, não vou dar spoiler, já contei um pouco, Sim, não vou terminar de dar o spoiler sim, aqui, né? Mas é para a gente poder refletir, que às vezes a gente quer estar num ambiente, mas será que a gente está preparado? claro. Nós estamos dando desculpa, nós que eu falo assim, as pessoas Sim, que não têm amizade, elas dão desculpas de, eu não consigo, não preciso de ninguém, não quero sim, relacionar com ninguém. Mas será que essa pessoa ela é agradável? Igual ela acabou de falar aqui, sim, né? Eu vou conectar, vou sair, vou encontrar com uma pessoa. Mas, por exemplo, se a gente marcar de encontrar, de ir numa pizzaria, sim. será que o nosso papo vai ser agradável? Eu vou ser uma companhia legal? Aí, se eu não for ser uma legal, aí tem aquela. Se você for rígido demais e querer que as pessoas se encaixem no seu perfil, às vezes você não vai relacionar. Porque aí você tem que ter a quantidade de pessoas que você relaciona e ter uma tolerância e Sim, às vezes até aceitar o defeito da outra pessoa. sim, Eu acho que relacionamento, sabe, Léo, é aceitação também. sim. Sim, Por Eu isso que o termo preciso. de rela Relacionamento. relacionar. é atrito. É o atrito. É o atrito. E é Sim. muito interessante quando a gente fala de relacionamento, porque ao longo da história a gente vai conhecendo pessoas, né? Sim. Pessoas que às vezes em algum momento da nossa vida ela foi muito importante, mas o momento se passou e ela vai embora. Eu tive Sim. uma situação, eu gosto muito de contar a história, porque a história Continua. eu acho que, né, traz um pouco. Exemplifica. Eu tenho eu tive uma situação que eu tive uma amiga muito presente na minha vida e ela me ajudou a alavancar. E era uma Sim. pessoa assim que estava próxima de mim muito tempo. Quando ela sai, quando o tempo acabou o tempo do relacionamento e por algum motivo me deixou um buraco muito grande e eu fiquei sem entender por quê. Sim, Com o passar do tempo, eu falei assim, Deus, por que isso? Eu fiquei muito sentida. sim. Depois eu vim entendendo que o momento daquele relacionamento se deu, porque ela precisou seguir o caminho dela e eu Aquele também ciclo segui. encerrou, né? Aquele ciclo se Aquele encerrou. ciclo encerrou. E aí, Deus abriu outras portas. E aí, assim, hoje eu tenho umas pessoas, e eu tenho uma amiga muito querida, né, pastora. Se eu não falar dela, ela vai me matar, porque onde ela vai e prega, ela Pode leva falar meu o nome. dela. A pastora Úrsula, ou doutora Úrsula, ela fala assim comigo, ela tem uma frase muito legal e eu levo para a vida. Há amigos mais chegados do que irmãos. Nós ia falar dessa Sim. frase mais tarde. mas pode Pois continuar. falei, peguei Não tem primeiro. problema não, vai lá. Porque ela fala, quando ela fala isso, né, lá em Provérbios, né, se não me Livro engano, 18, Sapiência, né? Livro de sabedoria. né? E quando fala disso, você vira. E quando ela fala isso tão assim, e isso aconteceu em tão pouco tempo que eu tenho uma irmã, né? Eu sou. Hoje eu tenho uma irmãzinha de 5 anos, mas assim, uma vida só eu. E quando eu me relacionei com ela, quando Deus deu essa oportunidade, eu falei assim, olha, ganhei mais uma irmã, ganhei Sim. mais uma companhia. E aí depois disso, Deus vem e abre outra oportunidade, que é a Margarete, né? Que veio também trazendo vários conhecimentos. E assim, e esses relacionamentos, às vezes em tão pouco tempo, que gera frutos, né? E aí vem a árvore, né? A árvore foi plantada há tão pouco tempo e hoje tem já nasce frutos e a gente consegue ver. E por quê? Porque desse relacionamento, dessa árvore, está gerando, porque a gente está se conectando com outras pessoas que era do nicho dela e do meu. E a gente acaba Fundiu, se né? juntando, Sim. né? Então, vai lá. Ouvindo a Chaya e o Léo, e essa jornada que tanto eu, a Chaya e o Léo tem junto, né? Chaya falava, o Léo falava e eu pensava, nós começamos lá naquela jornada de um concurso e nos tornamos amigos, trabalhamos juntos na mesma secretaria, depois eu fui para outros lados e o Léo continua lá e de lá a gente tem uma parceria na minha empresa, começamos na Santos Transporte, hoje já estamos no podcast do Santos, e falando de tudo isso e pensando e ouvindo vocês dois, eu fico pensando o seguinte, a relevância da amizade para o próximo nível, o Léo fala muito do próximo nível, e você tocou agora na questão do próximo nível, estar sempre refletindo nas nossas amizades atuais, da lealdade dessas amizades, porque a gente precisa tocar nisso, lealdade dessas amizades. Eu me lembro de todas as pessoas que passaram na minha vida, todos eu servi e também fui servido, e eu gosto de pensar o seguinte,
indiferente do outro ter sido leal ou não, em algum momento também talvez eu não tenha sido leal, mas é importante pensar que essa lealdade é que nos promove para o próximo nível. Lealdade não é fazer nada, mas é o que a Chaya falou e o que o próprio Léo falou. É o cara que te dá um toque. É um cara que falou, ó, hoje você tá muito chato. Vou dar um exemplo disso, prático. O negócio é falar, a história nos traz reflexões, né? O Léo, em algumas coisas, é o oposto de mim, hein? A gente costumava dizer na segurança pública que tem que ter o cara que assopra e tem que ter o cara que morde. O morde e assopra. Então a questão é o seguinte, eu já sou mais o cara estúpido, o Léo já é um cara mais tranquilo. E é nisso que as pessoas, a relação, é o atrito. Porque às vezes as pessoas vão procurando também relações muito parecidas. Então o que falta em mim... preenche no outro. Preenche é um no quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça. Então a gente precisa, quando a gente pensa... É o equilíbrio, né? A gente tem o equilíbrio. Mas só vai haver equilíbrio se houver acolhimento dessa pessoa, desse ser. Sim, é porco espinho, né? Tentando se aproximar sem um machucar o outro para poder se esquentar. Eles vão se aproximando. Peraí, um vai se espetando, opa, aproximou. Só que aí, hoje, o tema atual, né, é pessoa tóxica, né? Sim. Não dá. Tem coisa que, por mais que você tenta, é complicado. Porque aí você conversa com a pessoa, o pouquinho de tempo que você conversou com a pessoa, gastou sua energia toda, são vampiros de energia. Então às vezes a gente tem que até parar e pensar, peraí, eu preciso de me tratar, eu preciso de um tempo para eu poder me tratar, para eu até depois conectar saudavelmente com outras pessoas. Nós somos uma sociedade, vou usar esse termo, vocês dois podem questionar, tá? Eu costumo dizer, na minha pegada, hoje eu estou no transporte, né? Por mais que ainda estou na operação, e vai chegar um tempo que eu não vou estar na operação, mas a operação, ela me traz um conhecimento fantástico, é lidar com gente. Então, quando o cara entra no meu carro, que ele desembarca ou na rodoviária, ou no aeroporto, ou às vezes na porta da casa dele, indiferente o que ele trabalha, qual que é o business dele, de um a tudo, e eu cedo o meu ouvido, eu comecei a desenvolver uma coisa. Nós estamos vivendo uma geração atual, a geração que a gente vive, uma geração chata. Hoje em dia, por exemplo, eu sou negro, o cara pode me chamar de negão, de neguinho, eu não vou sentir dor se ele, quando ele me vê, ele vê a cor negra. Se você hoje fala para alguém, outro dia entrou uma menina, então nós começamos a conversar, ela falou comigo que queria perder peso. Eu dei ela algumas dicas, né, porque a gente tem amigos nutricionistas no nosso ecossistema, ela falou, você é gordofóbico, então a gente começa também, está vivendo uma sociedade, nós falando de amizade. Vítima. Pessoas fazendo vitimismo, né? Entendeu? Então, assim, às vezes, aquilo que o Léo disse, eu preciso pensar que às vezes eu estou fazendo a leitura do outro, mas quem está precisando de análise sou eu. Sim. Às vezes não é o outro. É o espelho. Então, o que acontece? Para a amizade ela te promover, nós precisamos buscar cura. Eu preciso entender que às vezes a Chaya vai me dar uma palavra aqui, depois do nosso podcast, vai falar, nossa, você cedeu lá. De vez em quando o Léo vai me dar uma palavra e eu não posso ter orgulho. Eu gosto de um cara aí, não vou ganhar nada não fazendo propaganda dele, mas eu vou dizer, hoje é um dos caras mais, um dos mais ouvidos e vistos no mundo, não é só no Brasil não, o Paulo Vieira. E o Paulo Vieira, ele afirma que uma das maiores desgraças, né, a falta de graça do progresso humano e nas amizades, nos relacionamentos, é o orgulho. A gente é casado. Relacionamento pra mim de amizade, eu costumo dizer, o pessoal fala assim, você é louco, os caras falam assim, já que eu sou louco, porque pra mim, o relacionamento de amigo com a esposa é quase a mesma coisa, eu só não tenho sexo, e nem quero, né, não tem jeito de eu transar com o Léo, gente, tô brincando, tá? Sai fora. Né? Então assim, mas a relação de amizade é praticamente a mesma relação com a esposa, ela tem acolhimento, ela tem lealdade, ela tem verdade, ela tem o que você disse lá atrás, guria mesmo, você lembra que existe posicionamento. A gente precisa se posicionar. E isso é a amizade, né, Chaya, né? E aceitação, né? Porque quando eu me posiciono, quando eu coloco alguma questão, né? Olha, não gostei da forma que você falou, acho que você deveria fazer dessa e dessa forma. Quando você fala uma situação dessa, na verdade, você não está criticando. Não. Você está querendo abrir o olho, porque você ama. E aí, quando você ama, você vem e fala assim... Só que aí, às vezes, as pessoas olham e falam assim... Não converso mais com Chaya, porque Chaya falou isso e me ofendeu.
e guarda aquilo e não expõe, e de repente a pessoa, na hora que você vai falar uma coisa, ela tá guardando tanta coisa que ela vai até estoura. Sabe Tanta aonde- mágoa, né? Tanta Sabe mágoa ali. aonde a gente vê muito isso? É no lado do trabalho, Sim. né? Uhum. Hoje eu estou no papel, né, de gestão mesmo escolar. Então, eu estou lá no papel de diretora escolar. E assim, eu criei alianças de amizade com algumas pessoas. Sim. Só que agora eu estou num papel diferente. Então, eu preciso me portar, às vezes, numa situação diferente. Na altura do diferente. cargo. Agora, Claro. se eu pontuo alguma coisa profissional, muitas vezes as pessoas levam pro individual e, tipo assim, toma ódio mortal. pro pessoal. Não olho mais pra cara de Chay. Eu tinha até ela como amiga, agora eu não tenho mais. Por quê? Porque as pessoas confundem muito a forma de falar, o que precisa ser tratado, porque aí entra no negócio. O problema não está em mim, está no que eu quero receber. Sabe? Eu fiz até uma Sim. atividade lá esses dias para trás de empatia. Sim. E aí a brincadeira, eles tinham que escrever no papel uma prenda para o outro. Tipo, pular de um pé só, enfim, fazer alguma sacanagem dinâmica lá, com né? o outro. Era uma dinâmica. E aí o mais legal é que no final da dinâmica, o objetivo era: você dá conta de fazer isso que você colocou no papel para o outro fazer? Aí quando eu comecei a olhar, a que tinha dificuldade de pular de um pé só, ela tinha problema de joelho e ela não daria conta de pular. Então, quer dizer que a dificuldade não é do outro. Ela A dificuldade espelhou, é dela. A dificuldade é É dela. dela, é sobre ela. Teve uma que virou e falou assim: eu queria ver, Chay, você trocando uma criança. Porque eu trabalho com crianças especiais e precisa de fazer a troca e tal. Claro. E aí eu olhei e falei: eu não vejo problema algum. Se eu tiver a técnica da troca, né? Eu fui mãe, então trocar uma fralda, eu acredito que seja tranquilo. Sim. Não é a minha função. Sim. Mas eu não vejo problema nisso. Só que aí eu vi que a dor dela estava ali naquele momento. Era o orgulho dela, né? Eu não vejo como orgulho, às vezes era uma dor. Naquele momento, às vezes, pela pessoa ser mais pesada, por Sim. algum problema, ela está sentindo dor. A dor e física tal. que você fala, né? Sim. E aí, ali tem um problema que é dela. E que precisa ser tratado nela, não é no outro. E a gente tem essa mania, às vezes, de colocar no outro um problema que é meu. E aí eu perco a amizade do outro. O orgulho, eu imaginei, foi no sentido de você ser a gestora e ela ficou querendo colocar assim, será que ela vai ter coragem, né, de trocar a fralda? Eu tentei não olhar por esse lado, Você mas entendeu? pode também. Mas assim, pode também, mas eu não vejo por esse lado. Eu vi por um lado assim, a dor dela mesmo, em algum momento, Dificuldade Sim. técnica, igual a Chay falou, às vezes o ser humano tem dificuldade técnica, só que a gente foi, infelizmente, a questão educacional, né? Sim. Você acabou de dizer aquela hora que a gente se assumir, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Eu passei uma demanda para o Léo, né? A gente está na operação, somos donos e estamos na operação. Então, por exemplo, existem, eu não vou falar aqui, senão o pessoal fica triste, existem cidades no estado de Minas Gerais que eu vou, mas eu não gosto. Então, e o Léo já tem uma facilidade nessas cidades. Então, eu falei assim, ô Léo, você cobra essas cidades para mim? Até porque eu tenho uma demanda, eu tenho um amor especial. Até minha mãe fala, você tá com umbigo lá. Eu amo Valadares, eu amo o Vale do Aço. Então, ali eu me conecto com aquele povo e eu tô muito em Governador Valadares. E aí eu falei, ô Léo, eu tenho uma dificuldade em sair daqui, você pode? Então, as pessoas, elas não querem dizer, eu não consigo, eu não posso. Isso não é vergonhoso dizer que não consegue. Não é vergonhoso, eu vou lá dar um banho, né? Por exemplo, eu sou cuidador de idoso, é um exemplo, tá, gente? Então, eu sou cuidador de idoso. E às vezes o idoso é um idoso de 1,90 m, 180 quilos. Nós estamos falando de amizade, amizade até no ambiente profissional. Por que eu não posso chamar o outro cuidador, a outra cuidadora e nós pegarmos, se tivermos essa possibilidade, pegarmos junto? Por que a gente não pode ser mais amigo? Mais parceiro, Mais a empatia, parceiro, porque é isso aí. a atividade era de empatia. Sim. Então, se eu tenho empatia pelo outro, e aí a gente sai até fora um pouco da palavra amizade. Porque eu não Sim. preciso ser seu amigo, eu não preciso ficar lá na sua casa Mas todo o dia e profissional tal. tem que Sim. manter. Mas a empatia do respeito mútuo precisa acontecer. Sim. E daí pode gerar uma grande amizade. O que Porque a pessoa entendendo que cada um tem a sua função. Isso eu tô falando no meio profissional, né? Sim. Cada um tem a sua função. Mas, se eu tenho empatia pelo outro, a gente pode trabalhar junto. Eu posso também
sair desse papel que é o meu e te auxiliar aqui e sem problema algum. E daqui pode gerar uma grande amizade, da gente levar para a vida. Sim. É as oportunidades, é dar oportunidade para a gente conhecer, é dar oportunidade para aceitação do outro, né? É importante, né, essa comunicação, que o tema atual, a palavra certa aí é comunicação não violenta. Por mais que a Sim. gente vai conversar com as pessoas, a gente precisa se policiar. Se nós estamos conversando violentamente, não... porque fala assim, a comunicação não violenta, é porque a gente já tem a maneira de conversar violentamente com as pessoas. E a gente precisa se policiar Sim. nesse sentido, para poder não magoar a pessoa, mas também não ser muito melindroso. Sim. Mas conversar de uma maneira que a pessoa entenda. Então, por exemplo, você vai chamar a pessoa para conversar, que tem um lado profissional e o pessoal, que ó, agora eu estou aqui como gestora. Sim. Então, eu queria pontuar algumas coisas relativas ao seu trabalho. Sim. Então, aí a pessoa vai desligar o lado pessoal, que é a amizade, né? Sim. E o lado profissional. E a gente precisa, Mas né, quando saber tem, fazer mas essa quando separação. tem uma amizade mesmo, mesmo cada um, quando você se posiciona, né? Sim. A pessoa, a aceitação é mais fácil. Sim. Igual eu tenho alguns amigos que é de coração, que quando eu pontuo alguma Sim. coisa assim, não posso ficar citando nomes, que a gente vai ficar até Claro. amanhã, né? Mas quando a gente pontua alguma coisa, por mais que dói na pessoa... Não pode ser melindroso, né? Vitimista, né? Mas quando há relacionamento mesmo, né? É igual relacionamento com Deus. Quantas vezes Deus puxa a nossa orelha, né? Sim. E vem puxando mesmo a orelha da gente, a gente fala assim, isso doeu. Só Mas o corrige quem ama, né? Quebrou o Exatamente. pau, resolveu, Não é? bora seguir. E é isso. Considerações finais, Chainha. Vamos lá. Continuem aí com as suas amizades. Dê oportunidade para as amizades, né? Eu costumo dizer, voltando naquela árvore, a gente viver mesmo na vida do outro, não só existir, né? Para que a gente possa estar vivendo, buscando esse relacionamento e essa busca. E continuar com essa frase, há amigos mais chegados do que irmãos. Então, reflitam nisso aí, que às vezes você não está dando oportunidade pro vizinho, para conhecer o vizinho, e esse vizinho tem muito para te ofertar e te oferecer. Então, assim, dê espaço, abra, ame mais, né? Vamos voltar na fala da semana passada, ame mais, sirva mais, porque a partir do momento que você faz isso, esse relacionamento só cresce. Uma frase, Léo, que o nosso tempo tá cruel. Uma frase. Permita-se, né? Permita-se se conectar com novas pessoas, frequentar novos ambientes, para que você possa ter uma mudança de trajetória diferente da atual. Sim. Eu gostaria de agradecer ao Léo Dutra, que largou as atividades, está aqui com a gente, a Chaia, que sempre nos serve, e você que nos assiste, você que nos acompanha, você que está sempre dando um feedback para nós. Vamos pegar aqui, o Léo disse, né? Fugiu aqui da minha mente aqui, gente, agora deu um branco aqui, o Léo acabou de dizer, se permita. E a frase da Chaia? Amigos mais chegados do que irmãos. E eu gostaria de fechar aqui, que o tempo hoje foi uma correria, eu gostaria que você, que nos assiste, que nos acompanha nas redes sociais, entenda que amizade é servir. Sirva. E ainda que talvez você não colha os frutos dessa árvore, mais pessoas próximas a você colherão. Plante a árvore indiferente da sombra dela te tampar ou do fruto te alimentar. Sirva. Um grande abraço para você que nos assiste. Eu gosto muito de dizer que juntos somos mais fortes. É isso aí. Juntos somos mais fortes. Um beijo no coração do Brasil, de Minas Gerais. Obrigada. Aquele abraço. Tchau, tchau.